autista. Os meus objetivos específicos é compreender a importância do professor estabelecer vínculos e estar preparado para receber esses estudantes, identificar os avanços legais e sociais na inclusão escolar dos alunos, com o diagnóstico do TEA, analisar a relevância da terapia ABA no processo de alfabetização e desenvolvimento de habilidades cognitivas do indivíduo autista. O projeto de pesquisa ele está dividido em 4 capítulos. A minha fundamentação teórica, os meus principais teóricos são Silva, Fernandes, Amaral, Gádia, Gomes Silveira, Vera Julin, eles que vão estar aparecendo na maior parte do meu projeto de pesquisa. Os meus conceitos é a análise das respostas e vamos começar então falando um pouquinho da história do autismo. A palavra autista ela vem do grego, que significa de si mesmo, autos, né, de si mesmo. Em 1911, o termo passou a se referir à esquizofrenia. Então, eles acreditavam que o comportamento autista ele fazia parte da esquizofrenia. Até que em meados ali de 1940, o psiquiatra Leo Kanner ele publicou uma obra Distúrbios Autísticos no Contato Afetivo. Então, ele fez um estudo com algumas crianças e determinou que o transtorno do autista ele era um transtorno diferente da esquizofrenia. Ele acreditava que o transtorno do autista ele era de caráter afetivo, psicoafetivo. Então, ele colocava-se a culpa na mãe. Então, se a mãe não desse carinho, atenção, tivesse uma relação mais fria mesmo com essa criança, denominava-se que a culpa seria dela por ele desenvolver o transtorno do autismo. E surge, então, a nomenclatura mãe geladeira. Até que em 1960 é desfeito o pensamento em relação à mãe geladeira e em 1980 inicia os estudos de desenvolvimento de políticas públicas em prol do autismo. A ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu coloquei aqui algumas imagens referente a esse dia, de alguns pontos turísticos do Brasil, em azul. Azul é a cor que representa o autismo, mas esse movimento ele acontece em todo o mundo e ele tem o objetivo de informar a população e conscientizar sobre o autismo. Bom, na legislação nós temos a lei número 12.764, que é a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei ela é bem importante no marco histórico do autismo, porque é uma lei que vem de lutas dos pais para conseguir direitos para essas crianças. A Berenice Piana ela foi uma militante, mãe de um autista. A Lei número 13.977 de 2020, Lei Romeu Mion, ela é uma lei que ela garante a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA. Ela é uma carteira bastante parecida com a identidade, mas contém algumas informações a mais, como telefone, endereço, pessoa responsável, e ela tem esse nome porque é o filho do apresentador Marcos Mion. A Lei 13.861 é a inclusão ao censo demográfico de dados específicos sobre o TEA. No Brasil, hoje, não existem dados específicos do autismo. Então, essa lei ela foi criada para que se passe a ter a inclusão desses dados no censo demográfico. O autismo, suas causas e tratamentos. Bom, o autismo ele é um transtorno neurológico e para se chegar ao seu diagnóstico é levado em consideração os critérios estabelecidos pelo DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatísticos de Transtornos Mentais, e o CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde. Para se ter o diagnóstico, né, para se chegar até o diagnóstico do autista, é importante ficar atento aos sinais dados por eles, tá? Sinais como incômodo excessivo ao sair da rotina, brincar com objetos de forma estereotipadas, como assim, pegar o carrinho, virar de ponta cabeça e começar a girar a rodinha, repetir palavras sem contexto, comportamento motor repetitivo, então repetir várias vezes o movimento das mãos, dificuldade em brincadeiras de faz de conta. A interação social do autista ela é bem ausente, então é bem difícil
eles interagirem com outras pessoas, eles não buscam muito um olhar, mas existem diferentes tipos de autistas, então a gente não pode denominar um autista com uma característica específica, porque não tem, tá? Geralmente é dominado como leve, moderado e severos graus de autista, mas, como eu falei, eles são bem diferentes um do outro, então esses são os sintomas, os sinais mais comuns, e é bastante importante que seja identificado até os 3 anos de idade para que se dê início ao tratamento. O autismo ainda ainda é desconhecida a sua causa, né? Até hoje não se sabe o que causa. Tem estudos e teorias sendo analisadas em relação ao fator ambiental, uso de drogas, de álcool durante a gestação, mas ainda nenhuma causa definida. Não há cura para o TA. O TA ele é uma condição, ele não é uma doença, tá? Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Estudantes com TA e professores no processo de inclusão. O aumento de crianças com diagnóstico de TA no ensino regular vem aumentando cerca de 37%. Ele é um aumento bastante expressivo, porque o que preocupa é saber se as escolas estão preparadas para receber esses alunos no ensino regular, né? Então, o que seria uma escola preparada, né? Aquela escola que acompanha o aluno, que recebe a família, que faz uma entrevista com aquela família, que busca saber suas dificuldades, habilidades, se a criança está em tratamento, se ela não estiver em tratamento, busca fazer parcerias com os terapeutas, estabelece um currículo em comum, para que se possa adaptar essa criança na escola, para que se possa recebê-la bem, né? O autista na escola. Bom, todos nós já passamos por diversos desafios no período escolar, né? Seja no enfrentamento de um desafio de enfrentar uma aprendizagem nova, de fazer novos amigos, superar a timidez. E visto os sinais, sintomas de uma criança com um transtorno do autismo, imagina-se quantos desafios essa criança não enfrenta, né? E os desafios dos docentes ao deparar-se com o estudante com TA também são grandes, porque eles têm um papel de adaptar, alfabetizar uma criança que ela não tem interesse em ler, em escrever, que não faz interação social. Então, o que falta para esses docentes é a preparação, a formação continuada para conseguir dar conta da criança autista e dos demais estudantes presentes na sala, né? A alfabetização. Bom, a análise do comportamento ABA, ela é uma terapia que consiste em uma ciência baseada com estudos e testes, a qual analisa e associa o comportamento humano. Ela foi criada nos Estados Unidos e foi comprovada sua eficácia no tratamento do autismo por um psicólogo chamado Oliver Lovas. Cerca de 50% das crianças submetidas à terapia, essa terapia, tiveram sucesso. Ela trabalha a memória, que ela ordena os pensamentos, né? O autocuidado, o auto de fazer pedidos, coisas que parecem ser tão simples no nosso dia a dia, mas que a gente está em constante movimento com elas, né? O autocuidado, ele vai trabalhar também a questão motora, o ato de fazer pedidos, né? A gente está o tempo todo na nossa interação social fazendo pedido. Então, é bastante importante, ela usa diversas metodologias e ao longo da sua transformação foi descoberto alguns princípios básicos dessa terapia ABA, que seria o estímulo antecedente, a resposta e a consequência. Toda resposta, ela segue numa consequência positiva ou não. Logo, né, o indivíduo ele vai repetir ou não aquela ação. Falando um pouquinho sobre a história e o processo da alfabetização. Hoje você leva o seu filho e matricula na escola, porque é um direito seu. Mas lá, antes do século XIX, isso não acontecia. A alfabetização ela era privilégio de quem possuía uma hierarquia mais elevada. Mas após, ali no final, na verdade, do século XIX, passou-se a ser obrigatória a alfabetização na escola, tá? Só que essas aulas aconteciam
com salas de aulas bem degradáveis, com alunos de todas as idades. Era conhecida como as aulas régias. Hoje chama-se multisseriadas, né? Então possuía alunos de diversas idades, tamanhos, bastante criança. Dependia muito da vontade do professor e do aluno em ensinar e aprender. Eles utilizavam-se nessa época como o método sintético. Após um tempo surge o método João de Deus e o método analítico. Mas em 1910, esse ensino da escrita e da leitura que passa a ser dominada como alfabetização. A partir desse período, então, constitui-se o ecletismo dessas metodologias. Então, cada professor ele utiliza a metodologia que se considerar mais adequada para sua criança, para seu aluno, né? E chegamos então na alfabetização da criança autista. As crianças com autismo, elas possuem uma visão de mundo bem diferente. Então as metodologias devem se dar através de materiais e atividades que captem o olhar dessas crianças. É importante ter um ambiente calmo, sem imagens, com um campo de visão bem ilimitado. Eles gostam de ter previsibilidade do que vai acontecer. É indicado então que eles utilizem imagens para essa comunicação. Um exemplo é o PECS, tá? A PECS, ela possui 6 fases e ela está disponível em 14 idiomas. Então, qualquer pessoa pode fazer o treinamento para aplicar a PECS, não precisa de nenhuma formação específica e ela tem como objetivo tornar a comunicação independente, né, dessas crianças. Bom, para a alfabetização do autista, então, o professor ele deve ser muito criativo, deve ter muita vontade. O aluno com autismo, como todos os outros, ele possui o seu tempo de aprendizagem, então tem que ter paciência. Eles não gostam ai, gente, esqueci. Eles não gostam de frustrações, então é bastante importante que ele tenha esse tratamento, que ele tenha um acompanhamento, ele possua uma rotina. Chegamos então na minha pesquisa de campo. A pesquisa ela teve como abordagem compreender o processo de inclusão e alfabetização na prática do ensino regular. A pesquisa foi realizada de maneira remota com 2 profissionais da instituição privada através de um questionário. As profissionais serão identificadas como profissional 1 e profissional 2. A pesquisa possui caráter qualitativo. Bom, eu selecionei 2 perguntas que foram as que eu achei mais relevante para estar apresentando, que é qual a metodologia para a alfabetização de estudantes com diagnóstico do transtorno do espectro autista, caso seja utilizada a terapia ABA, justifique. Então, a profissional 1, ela comenta que não tem nenhuma metodologia específica, ela se refere à ABA como metodologia. Lembrando, a ABA não é metodologia, ela é uma terapia, ela é uma ciência, tá? Que ela auxilia nas metodologias de alfabetização. Ela cita também como método fonético, que é um método que era usado lá no século XIX, o método sintético. E também fala que não faz referência à ABA, ela concorda que é importante, porém eles não fazem a utilização dessa terapia no processo de alfabetização. Já a profissional 2, ela também diz não utilizar a terapia ABA, mas ela fala que eles têm como principal método o método fonético, que é também o método que a outra profissional citou. E aqui a gente chega na pergunta 2. A professora do estudante com diagnóstico do espectro autista apresenta formação específica e a instituição oferece formação adequada para o processo de inclusão? Caso positivo, aponte quais. Então, elas colocam que as professoras elas têm formação somente em pedagogia e que quem tem essa formação mais específica são as profissionais da gestão. A profissional 2, ela também afirma que elas não possuem uma formação continuada, porém elas têm experiência e a escola oferece palestras e rodas de conversa sobre temáticas necessárias. Bom, considerações finais, retornando ao meu problema, que era como se constitui o processo de alfabetização de crianças com diagnóstico de TA no ensino regular.
O processo demanda de atenção, dedicação e preparo das instituições, uso de metodologias diversificadas que atendem às necessidades e características de cada indivíduo com diagnóstico de TEA. O meu objetivo geral era analisar o processo de inclusão e alfabetização no ensino regular de crianças com diagnósticos do transtorno do espectro autista, e percebe-se que o processo para a inclusão e alfabetização é um processo longo e ainda necessita de maiores investimentos e formação continuada dos docentes. Qualquer autista pode ser surpreendentemente ser brilhante e eles merecem uma sociedade mais consciente e tolerante. Autor desconhecido. E é isso. Como que para de apresentar? Bem. Muito bom, amiga. Ó, Paulo, deu 16 minutos e 33